Queridos pais e padrinhos, nos encontramos mais uma vez para dar continuidade ao processo formativo que temos feito juntos, refletindo, aprendendo, tomando consciência para que em breve possamos celebrar o batismo do seu filho, sua filha, seu afilhado, sua afilhada. Neste vídeo, quero refletir com vocês sobre o sentido da profissão de fé. Para falar sobre a profissão de fé, é preciso lembrar do sentido da aliança de Deus com a humanidade. Aliança esta vivida, celebrada, realizada primeiramente através do povo de Israel e depois de uma forma plena, definitiva, marcada com a entrega do corpo e do sangue de Jesus no alto da cruz. Por isso, nós sempre ouvimos na hora da narrativa da instituição, na hora da consagração na missa: este é meu corpo, é meu sangue que é dado, que é entregue para nova e eterna aliança. Quando nós falamos de aliança, nós também falamos dos diversos nomes que este acontecimento recebeu, como pacto, como acordo, como testamento, e assim então nós vamos entendendo essa proposta de Deus. Quando se estabelece um pacto, um contrato, uma aliança entre duas pessoas, há neste pacto os compromissos e as responsabilidades que são assumidas por escrito perante as testemunhas. Quando nós pensamos no sentido da fé, nós também devemos pensar neste pacto, nesta aliança, neste compromisso, nessa responsabilidade que desejamos abraçar e viver. Por isso, falar desta aliança, deste pacto, deste vínculo, é iluminar todo esse sentido do batismo que queremos celebrar. Ou seja, pelo batismo, nós também estabelecemos este pacto, este vínculo, esta aliança. E nós o faremos através da renovação das promessas do batismo. Quando nós estamos na celebração da missa, na celebração eucarística, nós temos ali o momento da profissão de fé. Logo depois da homilia do padre, momento em que nós então recitamos o creio. Do mesmo modo, Deus celebra esta aliança conosco através da celebração do batismo. Por isso é necessário, então, este compromisso da parte dos pais e dos padrinhos em nome da criança. Ou seja, vocês vão assumir aquilo que está diante desta profissão de fé, primeiro como verdade da própria fé, e acima de tudo o assumem por esta criança que trazem e que apresentam para a vida da igreja. No batismo, este compromisso deve ser assinado com o coração. Na vida social, quando estabelecemos os pactos, os contratos, nós vamos diante de um cartório, colocamos tudo isso, registramos, assinamos, estão lá as testemunhas. Quando nós pensamos na celebração do batismo, nós vamos assumir a partir do coração alguns compromissos. O primeiro compromisso de renunciar ao demônio e tudo aquilo que nos desune. Por isso, celebrar o batismo é, como já dissemos em outras ocasiões, perceber a importância desse vínculo, desta comunhão, desta inserção, da unidade que queremos celebrar na vida da igreja. Pedir o batismo é então querer fazer parte conscientemente desta vida. Não somos números, mas acima de tudo
queremos construir a nossa participação como discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Dentro desses compromissos, nós também assumimos a necessidade de crer em Deus e nas verdades por Ele reveladas. Prometemos amar a Deus sobre todas as coisas. Prometemos também amar o próximo, assim como Jesus nos ensina. Ao longo deste caminho que nós temos feito, caros pais e padrinhos, nós temos destacado a importância da transmissão da fé. Por isso, fazer esta profissão, fazer a renovação das promessas batismais, é justamente acolher no coração todo este conteúdo, tudo isto que nós vamos guardar e procurar viver, para depois então transmitirmos a esta criança, de modo que ela também, na maturidade da sua fé, consiga transmitir aos outros. É um processo de transmissão, de educar na fé. Quando nós falamos da profissão de fé ou a recitação do creio, quando nós participamos principalmente na missa, nós temos a oportunidade de contemplar basicamente 2 textos. O primeiro deles chamado o creio apostólico e o segundo aparece em algumas celebrações mais importantes, chamado de creio niceno-constantinopolitano. Vamos refletir sobre o creio apostólico. O creio apostólico, ele recebe este nome justamente porque ele decorre da época dos apóstolos, ao longo de todo o processo da presença, do desenvolvimento da igreja nos primeiros séculos. Nós dizemos que o creio, ele é composto de diversos artigos. São 12 artigos. Vejamos eles. Primeiro, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Esta é uma verdade que nós acolhemos, ou seja, entendemos Deus como origem, como princípio de tudo. Não devemos esquecer, queridos pais e padrinhos, esta criança que hoje nós queremos levar para o batismo, ela vive numa sociedade moderna, com todo este desenvolvimento tecnológico, com uma grande revolução, onde principalmente tantas teorias serão colocadas na cabeça desta criança. Por isso, hoje, quando vocês dizem cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, assumem esse compromisso de colocar no coração desta criança que a origem, o princípio de tudo está em Deus. Ele é o Criador do céu e da terra. O segundo artigo, nós professamos, cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Ou seja, nós nos tornamos filhos no Filho. Cristo, esta grande expressão do amor de Deus por cada um de nós. Vamos aprender a acolher o Cristo como Messias, como enviado de Deus, como aquele que assume a condição humana. Ao celebrar o batismo, nós vamos, de modo particular, incentivar e inserir, melhor dizendo, no coração desta criança, uma fé trinitária, que cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Por isso, o terceiro artigo, ele ainda relata sobre o sentido de Cristo, de que ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Esta verdade de fé demonstra primeiramente a ação do Espírito Santo na nossa vida, na vida da igreja,
na vida da Virgem Maria e na vida desta criança. Aonde o Espírito atua, ele atua como força de vida, com uma fecundidade. Por isso, dizer que Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo é justamente acreditar nesta fecundidade acontecida no seio da Virgem Maria. Crer nesta presença, nesta atuação da Virgem Maria, é justamente entender todo o sentido do sim que ela apresenta, ela que se coloca como serva, ela que se coloca à disposição da palavra de Deus. Nesta fé que nós queremos colocar no coração desta criança, é fundamental esta crença no papel do Espírito e na presença da Virgem Maria. O quarto artigo nos diz que Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Quando nós abraçamos a fé na Igreja Católica, nós não abraçamos apenas uma fé no Deus da vida, lá em cima, lá na plenitude, mas nós aprendemos a abraçar uma fé no Deus da vida que assume a condição humana. E ao assumir esta condição humana, ter o projeto rejeitado por muitos, ele então sofre diante da realidade humana. É crucificado, é morto e sepultado. Por isso, nós cremos nesta realidade do sofrimento de Deus através de Jesus Cristo. Celebramos este mistério na realidade terrena. Não dá para a gente ficar só com o Cristo ressuscitado. Para ser ressuscitado, ele também passa pela experiência da paixão e da morte. Por isso nós cremos, e um dos grandes sinais da nossa fé será o sinal da cruz, o sinal do qual nós conduzimos a nossa fé para contemplar lá do alto desta cruz o sentimento de amor e de misericórdia de Deus por cada um de nós. Quando nós pensamos no quinto artigo, ele nos diz que Jesus desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia. Abraçar esta fé é também acolher esta experiência da humanidade, este Jesus que é sepultado. Por isso, nós dizemos que no sábado santo de manhã, logo depois da sexta-feira santa, nós fazemos um grande silêncio. A esposa, igreja, contempla a morte do seu esposo, o Cristo. E por isso, esse mistério da sua paixão, morte, também envolve a nossa caminhada. Quando nós celebramos a Semana Santa, nós não celebramos apenas momentos devocionais, não buscamos apenas encenações teatrais, mas nós buscamos a essência de nossa fé. Nós buscamos então contemplar todo o sentido desta morte do Cristo, porque ele morreu em decorrência da rejeição, em decorrência então de que todo este projeto se manifesta no alto da cruz. E ali então nós contemplamos esta descida à mansão dos mortos para depois ressuscitar. O sexto artigo nos fala que subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. A ascensão do Senhor, terminada toda a sua missão terrena, Cristo volta para o Pai, volta levando a nossa humanidade. E por isso, se começamos falando da aliança, esta aliança que é nova, que é eterna, esta aliança que então nos faz ter a certeza de que agora, novamente, nosso caminho para o céu está aberto, porque Cristo, subindo aos céus,
volta não só numa condição divina, mas volta também numa condição humana e apresenta ao Pai esta nossa humanidade resgatada, curada e assim então reconduzida aos braços de Deus. O 7º artigo nos fala de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Nós faremos uma grande experiência do julgamento final. O julgamento particular, quando morremos, e depois o julgamento final, pleno, quando então apenas Deus Pai sabe do dia e da hora. Este julgamento está justamente em decorrência daquilo que nós praticamos a partir da fé. Por isso, educar para a fé, transmitir a fé para esta criança, é, acima de tudo, ensiná-la a colocar em prática aquilo que vai aprender com Jesus. Para Jesus, o reino dos céus, o reino é, acima de tudo, aquelas atitudes que nós assumimos na realidade terrena. Não se trata apenas de um lugar, mas se trata do comportamento que nós aprendemos e vamos assumir nesta realidade terrena. São essas atitudes que nós seremos julgados lá na realidade do céu. O 8º artigo nos fala do creio no Espírito Santo. A fé pela qual nós vamos batizar esta criança é a fé trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós falamos do crer no Espírito Santo, assim como dizia há pouco sobre o sentido da fecundidade, o Espírito é aquele que conduz a vida da igreja, é a grande alma da vida da igreja e por isso ele mantém viva a chama de nossa fé, nos dá a capacidade de crer, nos dá a oportunidade de acolher a presença sacramental de Cristo, né? A presença de Cristo na vida sacramental, melhor dizendo, e este Espírito que vai então cada vez mais manter este vínculo, esta comunhão. Aonde o Espírito atua, ele atua sempre para criar e promover a comunhão, nunca a divisão. Por isso dizer que nós cremos no Espírito Santo, nós cremos nesta comunhão, nesta fecundidade, nesta vida, nesta força que vem de Deus. O 9º artigo diz assim: creio na Santa Igreja Católica. Esta igreja que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Esta igreja da qual nós desejamos que esta criança cresça. Esta igreja da qual eu e você nós participamos e a constituímos. Por isso esta igreja ela é santa, envolvida da presença do Espírito, envolvida da graça de Deus, mas ela é pecadora pela presença da humanidade, ou seja, a minha, a sua, a nossa presença. Por isso, nós devemos ter consciência de que esta criança é inserida nesta realidade, uma realidade santa, mas também uma realidade pecadora. Mas essa dimensão pecadora é envolvida pela misericórdia e pela bondade de Deus. Assim, todos nós devemos abraçar esta causa. Não queiramos apenas descobrir uma igreja santa, mas vamos descobrir também uma igreja cheia dos limites, justamente pela presença daqueles que a compõem. Mas isso não deve ser para nós motivo de distanciamento. Eu não vou na igreja porque lá só tem gente pecadora, hipócrita. Lembremos, nós estamos inserindo esta criança nessa igreja, que somos cada um de nós. Por isso, quando pensamos no sentido de crer na igreja, nós cremos nela enquanto uma instituição divina, enquanto uma presença viva no mundo, como uma presença que luta na sociedade nos dias de hoje.
O 10º artigo nos fala: creio no perdão dos pecados. Participar desta vida de igreja, meus irmãos e irmãs, é acima de tudo celebrar a dimensão misericordiosa de Deus para conosco. Abraçar uma fé, assumir os compromissos deste batismo que nós queremos e vamos em breve celebrar. É de modo particular entender a força sacramental da reconciliação. Infelizmente, muitos que abraçam a fé, abraçam de uma forma particular ou provisória ou de acordo com as suas conveniências. E por isso abandonam o sacramento da confissão, da reconciliação, passam anos e anos sem confessar, mas dizem que um dia então querem crer e creem neste perdão dos pecados. Afastemos aquela ideia de que confessamos com Deus. Há pouco ou anteriormente, nós dizemos que cremos na igreja e através da igreja, Deus nos oferece os ministros, os padres, para que então possam, através do sacramento da ordem, conceder e ser estes instrumentos de Deus para o perdão dos pecados. Assim, meus irmãos e irmãs, dizer que nós cremos no perdão dos pecados é buscar constantemente o sacramento da reconciliação, a confissão. Não tenhamos medo, não tenhamos vergonha, não vamos achar que o padre vai olhar para mim e vai ficar lembrando dos meus pecados. Acima de tudo, há uma graça que envolve a cada um de nós nesta dimensão do perdão dos pecados. O 11º artigo é quando nós dizemos: creio na ressurreição da carne. O destino do ser humano não é o sepultamento, não é simplesmente a realidade da morte. Cristo padeceu, sofreu, morreu, mas ressuscitou. Por isso, nós dizemos então que cremos na ressurreição da carne, ou seja, que um dia vamos participar de forma plena, atingir como Cristo um corpo glorioso. Assim então, participaremos efetivamente desta festa, deste banquete da eternidade. Abraçar a fé católica é justamente não desenvolver ideias de reencarnação ou de qualquer outras ideias que diferem desta crença na ressurreição. Nossa fé é celebrada pelo mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Por fim, meus irmãos e irmãs, o 12º artigo nos fala do creio na vida eterna. Uma das grandes dificuldades do ser humano é lidar com a morte, lidar com a perda. Por isso, às vezes no nosso dia a dia de padre, nos deparamos com esta realidade. Pessoas que não aceitam a morte de seus entes queridos, pessoas que brigam com Deus, que então se distanciam pela perda de um ente querido. É parte de nossa fé. Cremos na vida eterna. Por isso, quando a pessoa morre, ela não fica vagando, ela não vai, não volta, mas ela então passa a participar da vida eterna, da vida plena em Deus. Há um ditado que diz: quem ama, deixa partir. Eu costumo dizer, meus irmãos e irmãs, que se nós vivemos o nosso egoísmo, nossa individualidade, nós vamos querer sempre que a pessoa seja eterna aqui embaixo. Crer na vida eterna é então superar este nosso individualismo e permitir que a pessoa contemple face a face o Deus que procurou acreditar, buscar, testemunhar. E por isso agora, como criatura, volta aos braços do Criador. Por isso, nós cremos na vida eterna. Muito bem, refletimos aí sobre o creio, a profissão de fé. Tudo isso que nós vamos abraçar
e transmitir ao longo da vida para esta criança. Um pouquinho longo o nosso vídeo de hoje, mas fundamental para sabermos o que nós vamos transmitir. Agora você acompanha a pergunta, refletindo e, acima de tudo, partilhando entre vocês, pais e padrinhos. Acompanhe aí.